Gente, esse vídeo é um vídeo especial que eu tava querendo fazer pra vocês. Na verdade, falando sobre o meu relato dos meus abortos também que eu tive. Dois abortos espontâneos. Ano passado, em 2015, eu engravidei um mês atrás do outro, né? O primeiro foi em julho, quando eu descobri que estava grávida. Eu sempre fazia o teste no primeiro dia que era pra chegar a minha menstruação. Eu descobria logo. E o primeiro eu descobri, eu tava com 4 semanas e perdi por 5 semanas. Praticamente 4 dias após a minha descoberta, eu perdi. Tinha avisado todo mundo, avisado a minha família, no WhatsApp, e depois eu perdi. Aí fiquei aquela frustração por ter perdido, e logo depois eu quis engravidar loucamente para poder apagar aquela frustração da primeira perda, né? E em agosto consegui engravidar de novo, um em cima do outro. Sem fazer testes, exames, nada, porque os médicos, normal, 20% das mulheres acabam perdendo seus bebês, isso é super normal, não se preocupe. Então também não me preocupei. Engravidei de novo e passou 5 semanas, passou 6 semanas. Bom, se passou 5, passou 6 semanas, tá tudo correndo bem. Agora vai vir a minha gravidez. Com 7 semanas perdi de novo. Fiquei louca, alucinada. Quando eu fiz a minha outra, eu escutei o coração do meu bebê. Me dói bem até hoje quando eu lembro disso. Porque as pessoas ficam às vezes falando assim: ah, mas você nem viu seu bebê, ele não cresceu, não nasceu, então não deu tempo de se apegar. Não existe isso, gente. A partir do momento que você vê o positivo lá, viu aquele tracinho de positivo, o vínculo já começa ali. Você já sente aquela sensação de sou mãe. Então dá uma dor e dói mesmo, sabe? Então ainda mais quando eu vi a outra e vi o coração batendo, o meu marido também ouviu, a gente ficou muito feliz. Embora eu estava tendo sangramento naquele momento, mas conseguimos ouvir o coração do bebê. Só que estava com batimento muito baixo e no dia eu não sabia, estava com 104 de batimento. Com certeza eu ia perder, mas eu não sabia os batimentos, então nem parei para pensar nisso. Eu estava tão nervosa que me tremia toda. E nem parei para perguntar isso pro médico. Acabei até contando com meus sogros e tal. E depois eu peguei e acabei indo no médico. Quando eu fiz a outra de novo, estava sem batimento. Voltei para casa, tive expulsão, um abortamento espontâneo em casa. E doeu bastante, assim, porque o colo eu tinha que abrir, eu tinha que expulsar. Mas foi tranquilo, não precisei fazer curetagem, não foi aborto retido, né? Espontaneamente eu liberei tanto o primeiro quanto o segundo. Mas esse doeu muito doeu muito porque eu cheguei a escutar o coraçãozinho dele. E quando eu passei por esse processo do abortamento, teve uma noite que eu chorei muito. Parecia que eu ia morrer. Um vazio muito grande que dá... Um vazio muito grande que dá aqui dentro, sabe? Você tá sentindo as reações do seu corpo, de repente aquelas sensações param e você sabe que não tem mais ninguém ali dentro. Tem uma foto, que eu gostei muito dessa foto quando eu estava tendo um abortamento, que, veja só essa foto só. Você viu aquela imagem? Então, essa imagem, ela retratava bem na época a dor que eu sentia, que ela mostrava aquele buraco no útero, né? E os braços vazios. E era assim que eu sentia, aquela dor, aquele vazio, sentindo todos os sintomas, mas ao mesmo tempo não tinha mais nada. A partir daquele momento que eu perdi, eu comecei a fazer vários exames e esses exames foram diversos, né, para investigar falta de vitamina, falta de qualquer coisa. E nesse monte de exames que eu fiz, fui no hematologista e fui investigar sobre trombofilia, né, que ele até disse que isso ia
pedir os exames por causa de algum aborto, né? Eu contei pra ele que eu tinha tido 2, então ele passou os exames. E nesses exames que eu fiz, né, até no vídeo que eu fiz sobre trombofilia, fala alguns exames que são solicitados. E num deles eu tive lá acusou eu tinha mutação MTHFR heterozigoto C677T. E por ser heterozigoto, muitos médicos não consideram, muitos médicos não passam nenhum tipo de tratamento, outros passam devido ao histórico da pessoa, mas tem vários casos, vários relatos na internet falando pessoas que fizeram tratamento com AS, com enoxaparina, mesmo sendo esse tipo de mutação MTHFR, e deram resultados positivos, vingaram a gravidez das pessoas. Então eu acredito, não sei por que os médicos falam tanto que não é para levar em consideração só homozigoto, heterozigoto não. E as pessoas estavam tendo seus abortos, tem gente que chega a 5 abortos sem saber nenhuma causa aparente. E depois, quando vai descobrir que tem a trombofilia, quando faz tratamento dá certo. Então eu oriento vocês a investigarem. Quando vocês tiverem algum aborto, não se contentar só com a resposta de é normal, porque 20% das mulheres têm aborto. Sim, o primeiro aborto pode até ser normal mesmo. Tem gente que tem o primeiro aborto, é como se o corpo estivesse se preparando. E o segundo e diante disso dá certo. Mas às vezes a pessoa tem 1, tem 2, tem 3, tem 5 e fica por isso mesmo e não investiga. Então, não se contente com essas respostas, investigue, procure saber, você não ficar sofrendo à toa. Então, a partir do momento que eu descobri que eu tinha a trombofilia, eu fiquei muito triste, mas eu procurei saber, me informar o que era isso, como que era. Descobri vários grupos no Facebook, descobri um grupo no WhatsApp que estavam começando esse grupo, que é o grupo que eu participo. E as meninas, cada uma tem de um estado, né? E cada uma traz respostas dos seus médicos e a gente fica trocando informação. E a informação que a gente está tendo no momento, né, até por conta dessa mutação do MTHFR, dizendo que a gente não converte o ácido fólico em metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Então, que não era para a gente tomar ácido fólico, e sim o metilfolato, que ele é para poder fazer a massa de manipulação. Eu ainda não tomo, não fiz esse tipo de comprimido, né, na farmácia de manipulação, mas eu ainda vou procurar averiguar melhor sobre esse assunto. Se for algo que eu consiga respostas concretas, eu ver se eu consigo fazer algum vídeo falando sobre isso para vocês. Mas isso está referente mais a esse tipo da mutação, tá? Do MTHFR. Então, a princípio, eu só tomo AS e o enoxaparina eu vou começar a tomar a partir do positivo. Quando eu estiver no positivo, eu gravo um vídeo para vocês mostrando como foi a minha primeira injeção, para poder se doeu, se não doeu, né? Mas já vou lançar um vídeo aí para vocês sobre como aplicar a injeção dessas amigas minhas no WhatsApp que me cederam esses vídeos super legais e mostrando que é super simples, né? A aplicação, mas que dá medo. A primeira coisa que a gente lembra é a injeção, que vai doer, mas pense que o tratamento vai ser por uma boa causa, vai ser porque você vai ter o seu bebê no final de tudo e pelo nosso filho acho que a gente faz de tudo, né? Então a injeção vai ser o menor dos problemas. Então continue investigando, procurem saber, não se contente com qualquer resposta, tá? E quando eu perdi o segundo filho, eu conheci uma pessoa muito especial de uma ONG chamado Do Luto à Luta pela Perda Gestacional. Essa menina aí, muito especial essa pessoa, que ela também tinha tido uma perda gestacional e ela contando o relato dela pra gente no curso de doula que eu tava fazendo e ela conheci ela lá. E uma coisa que eu aprendi com ela e diz que quando a gente perde, a gente tem que falar. Muitas vezes a gente se reprime, esconde, tem até vergonha de dizer pros outros que teve alguma perda, se sentindo como se fosse uma mulher incompleta. Realmente dá uma sensação assim às vezes, né, que você vê suas amigas que engravidaram e seguir a gravidez adiante, você não. Parece que só você que não consegue levar a gravidez adiante. Não é bem assim. Há várias pessoas como você nessa mesma situação. Eu, por exemplo, também estou assim no momento. Mas a gente tem que pensar o seguinte: uma hora vai chegar.
E o nosso momento vai chegar e Deus vai abençoar a gente. Então, quando você tiver sua perda, fale, converse, chore, grite, faça o que for. Mas desabafe. Não guarde isso pra você, porque isso dói muito. É uma dor muito pesada pra você guardar só pra você sozinho. Então, você conte o próximo, converse. E através desses relatos, quando você começa a falar, várias pessoas se identificam e as pessoas acabam contando também que já teve. Eu não sabia tanta gente ao meu redor que já tinha tido alguma perda. Porque ninguém fala, ninguém conversa nada. Eu tenho vergonha de falar. E eu descobri várias pessoas na minha família que tinha, né, essas perdas. E eu não era a única, né? Claro que eu não era a única, mas a sensação que você tem que naquele momento você é a única. E você, quando vai falando, aquela dor vai diminuindo. Então fale bastante, converse, olhe, e essa dor vai amenizar. Ela vai amenizar ao ponto que você vai conseguir conversar com mais naturalidade. E a partir daí você consegue dar apoio para outras pessoas que também estão passando por isso. Quando eu tenho alguma pessoa conhecida minha passando por isso perto de mim, sou a primeira pessoa que acabam sendo procurada, né? Ou eu mesmo procuro a pessoa poder ter aquela empatia com a pessoa e conversar, e a pessoa acaba desabafando e falando, porque sabe também que eu passei tal coisa. Não existe no início da gravidez, final de gravidez, meio de gravidez, dói menos, dói mais, tudo bem. Então, só sabe quem perde, só sabe quem passa por isso. Então, meninas, fiquem com Deus, continue as suas investigações se vocês ainda não descobriram a causa. Se descobriu fotohemofilia, trate, tá? Porque para tudo tem uma solução e vocês vão ter os seus milagrinhos nos seus braços e vai dar tudo certo. Grande beijo, tchau, gente.